Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades, que toda quinzena traz um convidado mais do que especial. E a gente tem a honra agora de receber a Rosane Kuber, ela é diretora da Biomanguinhos Fiocruz. Biomanguinhos é uma unidade técnica da Fiocruz e vem trazer um pouquinho do cenário atual do mercado de medicamentos de especialidades e, naturalmente, a interação do poder público com os demais atores do setor. Rosane, bem-vinda ao Panorama Talks. Muito obrigada, agradeço pelo convite. É sempre uma honra poder falar um pouquinho de Biomanguinhos e da Fiocruz aqui para vocês. Legal. Sabemos que sua agenda é atribulada, entendemos bem, mas acho que é interessante contar com a tua reflexão sobre o atual cenário envolvendo o acesso a vacinas e medicamentos de especialidades no Brasil. Queria entender quais os desafios que você enxerga atualmente para ampliar a adesão terapêutica e a disponibilização de mais alternativas de medicamentos inovadores para os nossos pacientes. Então, o Brasil ele vem avançando significativamente nessa questão de acesso a medicamentos inovadores, a medicamentos de especialidade e a vacinas. Biomanguinhos, né, sendo uma fundação, participando da Fiocruz, né, sendo uma fundação autárquica, produz e entrega esses medicamentos e essas vacinas prioritariamente para o SUS. Então, nosso mercado é o Sistema Único de Saúde. E nós aqui em Biomanguinhos nos especializamos na produção, no desenvolvimento e na produção de vacinas. Então, nós entregamos hoje 11 vacinas para o Programa Nacional de Imunização, mas a gente também tem uma carteira bastante interessante desses biofármacos, né? Desses medicamentos de especialidades, que são medicamentos de alto valor agregado, de alto custo, que a gente produz aqui e entrega para o SUS, principalmente medicamentos para oncologia, para doenças autoimunes. E também entramos, né, mais recentemente, numa área bastante inovadora que o Ministério, né, está apostando bastante, que são nas terapias avançadas, né, as terapias gênicas e as terapias celulares. Também é uma nova área onde a gente tem medicamentos de altíssimo custo e biomanguinhos, né, entrando através do SUS para a gente dar acesso à população a esse tipo de tratamento que é tão caro, né? Não, com certeza. E comenta um pouquinho para a gente sobre o estágio atual dessas terapias gênicas e celulares. Então, como elas são terapias inovadoras, a gente ainda está numa fase antes do medicamento estar pronto para a utilização pelo público, né? Então, no caso das terapias celulares, que também são conhecidas como CAR T-cells, nós estamos agora iniciando os estudos clínicos aqui no Brasil, né? Vamos fazer a produção do medicamento que faz essa transformação nas células do paciente. Especificamente, o nosso produto é para cânceres, que a gente chama de cânceres líquidos, né? Ou cânceres do sistema hematológico, como leucemias e linfomas. Então, nesse momento, o nosso é um projeto de desenvolvimento conjunto com uma empresa americana, onde a gente está começando os estudos clínicos. Da mesma forma, a terapia gênica, ela é um pouco diferente, né? O medicamento ele é injetado no paciente para fazer uma alteração naquele gene defeituoso. Basicamente, são doenças raras, como é, é, bom, uma série de doenças raras, né, que a gente tem, doença de Duchenne, esclerose aminiotrófica lateral, são doenças que afetam pouquíssimas pessoas e que você tem, então, um gene específico, e nesse ponto também, no caso das terapias gênicas, a gente já, inclusive, entregou para a Anvisa o pacote, né, de estudo clínico, nossa proposta, né, o nosso protocolo de estudo clínico, onde a Anvisa, então, avalia e autoriza que esses estudos comecem, né? Então, esses estudos eles vão começar aqui no Brasil assim que a Anvisa autorizar essa documentação que a gente acabou de enviar para eles, para essa parte específica de terapia gênica. Não, muito, muito interessante, né? Acho que é bem uma notícia auspiciosa aí, pensando nas muitas dificuldades naturais de adesão aí dos pacientes. E existe uma.
Hoje, assim, a produção própria do Biomanguinhos. Como é que funciona esse modelo de cooperação com essa fabricante americana? Então, no caso de terapia celular, ou seja, das células CAR-T, a gente está fazendo uma transferência de tecnologia. Então, Ok. eles já têm um produto lá nos Estados Unidos e eles estão transferindo para a gente. E aqui no Brasil, nós ficaremos autossuficientes na produção desse medicamento, né? Porque ele é um medicamento que vai fazer, e na verdade, para a terapia celular, é todo um processo, né? Não só a produção do CAR T-cells, mas também a internação do paciente, a retirada das células sanguíneas do paciente, a transformação dessas células e, de novo, a reintrodução no paciente das suas próprias células agora modificadas, para que então essas células modificadas combatam a doença, que basicamente o que a gente está falando aqui são de pacientes que tenham leucemias ou linfomas, né? Então, essa colaboração com essa empresa americana é para nos dar autossustentabilidade, ou seja, que nós vamos ficar independentes não só na produção do medicamento que transforma as células, né, o CAR-T, mas também no manejo dos pacientes, né, na internação dos pacientes, na retirada do sangue dos pacientes, na recolocação, na transformação das células com esse medicamento que a gente vai produzir aqui, e a recolocação, a reintrodução dessas células transformadas no paciente. Então, tudo isso está dentro do pacote. Isso hoje, nos países de primeiro mundo, são as terapias mais caras. A gente está falando da base de um tratamento desse, custa na base de 3,5 milhões de dólares. E a ideia da gente internalizar isso aqui em Biomanguinhos é poder dar acesso ao SUS por um preço absurdamente menor do que esses que hoje a gente vê, né, sendo utilizados, né? Porque hoje no Brasil, quando um paciente entra para um tratamento desses, você tem que pegar as células do paciente e mandar para fora, tem toda uma logística, né? Isso vai geralmente para os Estados Unidos ou para a Europa, depois as células voltam. Então, você imagina o custo operacional de um tratamento desses, né? E a gente trazendo isso para o Brasil, internalizando a produção aqui e promovendo também o serviço, a gente consegue baratear absurdamente isso para o SUS. Muito interessante. E já existe uma previsão de início da disponibilização? Não, porque a gente ainda precisa fazer os estudos clínicos, né? Tá, ainda Para está nessa você etapa. poder, para você poder fazer isso, né, e ofertar, a gente ainda tem alguns passos cumpridos, né? A gente primeiro precisa fazer os estudos clínicos, comprovar que essa produção aqui no Brasil tem a mesma segurança e eficácia lá dos Estados Unidos, e aí só depois disso a gente registra o produto e aí passa a oferecer para o SUS. A gente acredita que a gente ainda tem aí mais ou menos uns 3 anos de projeto até que isso efetivamente seja, né, possa ser disponibilizado de uma forma regular aos pacientes, porque os pacientes dos estudos clínicos eles permanecem, mas depois, fora dos estudos clínicos, a gente acredita que daqui a uns 3 anos a gente já esteja pronto para disponibilizar. Muito bom. Rosane, você falou em autossuficiência. Isso naturalmente, né, me faz um link com a próxima pergunta. A gente sabe, né, de um dos desafios, né, da saúde pública no Brasil, envolvendo a dependência externa de insumos. Uma realidade difícil de ser superada em curto prazo, mas o que você entende que é preciso para o Brasil mudar esse panorama? E, bom, a questão ligada à terapia gênica da terapia celular, perdão, já é um caminho interessante, já é um caminho promissor, mas como projetar a superação desse problema em médio prazo? Não digo nem curto, porque a gente sabe que é quase intransponível esse desafio. É uma cadeia bastante complexa, né? Quando a gente fala aqui biomanguinhos, a gente está falando dos produtos farmacêuticos, né? A gente aqui faz os produtos finais, os produtos farmacêuticos, mas é importante reforçar, né? E aí para o público que nos escuta, que esse é o produto final, mas antes de eu chegar no produto farmacêutico, eu preciso ter o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, eu preciso ter a matéria-prima, e é isso que a gente tem um grande
é uma grande dependência no Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente não tem uma indústria é, robusta, capaz de produzir as matérias-primas e os ingredientes farmacêuticos ativos que a gente precisa para poder, então, fazer essa transformação no produto farmacêutico final, né? Então, assim, uma parte da sustentabilidade do Brasil é fazer essas transferências de tecnologia e nos dar as condições de produzir os IFAs nacionais, né? Para que a gente não precise importar. Mas mais do que isso, a gente precisa ter a matéria-prima sendo produzida aqui, porque senão a gente continua dependendo dos mercados, né? E hoje, principalmente, né, são os mercados de China e Índia. Né? Hoje, se você olhar, os grandes fornecedores, né, de matérias-primas para produtos medicamentosos e ingredientes farmacêuticos ativos, são esses dois países. China e Índia concentram quase que 70% da produção global desses insumos. Então, o Brasil realmente tem um caminho enorme a seguir. Né? É importante que isso seja uma política de Estado, é uma política industrial, não só uma política do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde tem feito grandes avanços através do complexo econômico e industrial da saúde, ou seja, o Ministério fortalecendo, né, fazendo políticas públicas para que esse complexo econômico e industrial se fortaleça, mas vai mais além. Eu acho que não pode ser só uma iniciativa do Ministério da Saúde. Outros ministérios precisam fazer com que esse ambiente industrial seja robusto, né? O Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, o Ministério de Comércio Exterior, ou seja, a gente precisa ter uma política de Estado para que isso realmente, desculpe, para que isso realmente se fortaleça e que o Brasil passe a ser menos dependente de China e Índia para trazer seus produtos, para que a gente então realmente tenha uma sustentabilidade na produção desses medicamentos de especialidade, desses medicamentos complexos. Interessante. E dentro desse contexto, vocês têm um ambiente, né, de interação permanente com a indústria farmacêutica. E queria entender um pouquinho quais as estratégias atuais da Biomanguinhos, como é que funciona esse modelo de interação e parceria com os laboratórios privados. Então, isso também faz parte, né, de uma política de governo, que é a política das PDPs, né? O que que é uma PDP? É uma parceria público-privada, onde o interesse é você não só trazer a tecnologia para um laboratório público, mas também um laboratório privado nacional. Então, geralmente você tem um transferidor da tecnologia, né? A gente chama, né, de Big Pharma, uma Big Pharma detém a propriedade intelectual daquele medicamento, seja ele um medicamento originador, seja ele um biosimilar. Então, eles detêm essa tecnologia e eles transferem essa tecnologia para um parceiro público e para um parceiro privado. E com isso, né, essa política, ela faz com que a gente, então, tenha no Brasil um fortalecimento dessas competências, né, que a gente tenha um fortalecimento industrial e também de know-how, né, que a gente consiga capacitar os nossos pesquisadores, a nossa mão de obra, para que a gente consiga, então, produzir aqui no Brasil esses medicamentos, né? Geralmente são moléculas complexas, aqui a gente está falando de anticorpos, né? Anticorpos, proteínas, então a gente está falando de síntese de moléculas através de processos biotecnológicos, né? Geralmente cultivos de células, então é uma tecnologia bastante complexa. E essa parceria, né, essa política, ela faz isso, ela capacita o parceiro público e o parceiro privado. E a gente aqui no Brasil já tem alguns casos de sucesso, né, de parcerias e de produtos nacionalizados. Nós temos vacinas aqui, por exemplo, em Biomanguinhos, que já são completamente nacionalizadas, nós não dependemos de importação, e agora nessa parte dos medicamentos, né, de especialidades, né, esses anticorpos monoclonais, essas proteínas, a gente já também está nacionalizando
entre os parceiros públicos e privados, várias dessas produções. Então, realmente é uma política de sucesso que precisa ser aprimorada, mas que realmente está trazendo uma competência que o Brasil não tinha, né? Há 10 anos atrás a gente não tinha essas competências aqui no país. É muito bom. E você, acho que em linha um pouco com tendências globais, né? Você comentou sobre os biosimilares, que naturalmente eles figuram entre as inovações que devem reger essa onda, nova onda, né, na indústria global. Como é que você vê o Brasil inserido nesse contexto? Então, a gente está apostando bastante, né, nessa questão dos biosimilares. O que que é um biosimilar, né? O biosimilar é aquele medicamento que ele é similar, mas muito similar mesmo, ao medicamento original. O medicamento originador, né, por exemplo, um anticorpo monoclonal originador, ele tem as patentes. Essas patentes, elas ficam, né, por 10 a 25 anos, e aí você só pode produzir se aquele originador liberar essa propriedade intelectual para você. O que que é um biosimilar? Quando essa patente cai, você então pode, né, fazer um medicamento igual àquele originador. Então você já não tem mais uma reserva de mercado. Então isso é importante porque você, no limite, reduz preço. Né? E aí nós já temos assim vários medicamentos que hoje são medicamentos utilizados no nosso componente especializado, né, nas farmácias especializadas, principalmente para doenças autoimunes, para oncologia, é, que são biosimilares, então são medicamentos com a mesma eficácia, com a mesma segurança do medicamento originador, mas que têm um custo menor, porque você não precisa pagar a propriedade intelectual para aquela indústria que desenvolveu aquele medicamento. Então, o Brasil está realmente, né, da mesma maneira que teve um movimento há 20 anos atrás, a gente teve um movimento com os genéricos dentro da indústria, né, dos medicamentos de base química, com os medicamentos de base biotecnológica, a gente está fazendo esse mesmo movimento, que é a utilização dos biosimilares. Então, muitas dessas PDPs, né, dessas parcerias público-privadas, essas parcerias para o desenvolvimento produtivo, são trazendo biosimilares, né, para o Brasil. E a gente já estamos usando no SUS, por exemplo, etanercept, trastuzumab, rituximab, todos esses são medicamentos biosimilares, com a mesma eficácia, com a mesma segurança e com um maior acesso. Então, hoje no SUS, a gente já tem pacientes de câncer de mama, pacientes de artrite reumatoide, doença de Crohn, psoríases, todos sendo tratados com medicamentos de alto custo, mas que são biosimilares e que, quando a gente trouxe nessa política, a gente conseguiu baixar preço e aumentar o acesso. Muito bom. E naturalmente você tem também o movimento das patentes, né? Que muitas quedas, quebras, né, de patente prestes a, né, acontecer nos próximos anos. De que maneira você acredita que isso pode favorecer em curto prazo a disponibilização de novos medicamentos em larga escala no país? Então, à medida que a gente vai tendo, né, essas patentes sendo expiradas, a gente vai conseguindo fazer o desenvolvimento desses biosimilares sem precisar pagar royalties, né? Então, o desenvolvimento de um biosimilar ele também se dá num tempo menor. Os estudos clínicos, uma vez que você demonstra que o medicamento ele é similar, então você reduz também a necessidade de muito tempo de estudos clínicos, então você traz esse medicamento muito mais rápido, né? Então, essa quebra de patente, ou essa perda, né, de tempo de patente é importante por isso, porque você ganha tempo em desenvolvimento e em trazer esses medicamentos para o país, né? Em dar acesso, né? Porque no limite, para a gente, o que é importante quando a gente fala, né, de SUS e de mercado público, né, e Biomanguinhos com a sua missão, né, de atender ao mercado público, é isso, é aumentar o acesso. Aumentar o acesso, mas a gente sabe também que esses medicamentos, embora a gente fale, né, que a gente traz, né, um barateamento de custo, são medicamentos complexos, eles não são medicamentos baratos, né? São medicamentos caros. E a gente sabe que o SUS ele tem um limite orçamentário, né? Então, a gente está sempre
numa análise de trade-off, né? De assim, eu tenho um orçamento que é limitado e eu tenho medicamentos que são necessários. Então a gente fica sempre fazendo essa análise do que é mais, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de incidência da doença. É mais importante, porque o SUS ele também não consegue, né, internalizar tudo que seria necessário, porque ainda são medicamentos complexos, medicamentos de base biotecnológica são medicamentos caros, mesmo os biosimilares, porque você pensa, eu produzo medicamentos em bioreatores de 5.000, 10.000 litros, então é uma quantidade gigantesca de matéria-prima, meios de cultura, a gente está falando de cultivo de célula, não é uma coisa trivial, você precisa ter com todos os parâmetros, assim, é uma indústria de base muito cara, né? Mesmo quando a gente internaliza, ou mesmo quando a gente nacionaliza, ainda assim o custo é muito alto. Um pouco diferente, né, da indústria de base química, né, que aí essa já é bem mais barata, porque é uma complexidade produtiva menor. Mas esse movimento que o Brasil está fazendo é um movimento muito interessante, e a ideia é essa, é a gente realmente aumentar o acesso da população a esses medicamentos de alta complexidade e de alto custo. Muito bom, Rosane. E que tenhamos de fato uma política de Estado, né, como você mesmo frisou, né, Exato, efetivada, né, que com mais acesso exato, é o grande exato. desafio. É Legal. isso. Rosane, teremos longo tempo aqui pela frente, né, para conversar sobre esse tema, mas o nosso relógio apita aqui. Mas foi uma honra contar com a sua presença e o Panorama Talk segue de portas abertas. Aí eu é que agradeço, muito obrigada. E Biomanguinhos está aqui também de portas abertas. O que vocês quiserem conversar, nós temos vários produtos no nosso portfólio, nós temos vacinas, nós temos também kits para diagnóstico. Então, a hora que vocês quiserem, teremos especialistas aqui que poderão conversar com vocês. Maravilha, Rosane. Obrigado pela atenção. Um grande abraço. Obrigada, tchau, tchau. E aí, curtiu esse vídeo? Vou deixar uma dica preciosa para você não perder nenhuma edição do Panorama Talk. Se inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de conferir nosso programa quinzenal no portal panoramafarmacêutico.com.br, nas redes sociais e grupos de mensagem. Grande abraço.